Olá, meu querido sétimo ano. Estamos de volta. Hoje nós teremos mais uma aula de produção textual. E o conteúdo dessa nossa aula será carta aberta e abaixo assinado. Vamos lá? Bem, vamos começar por essa carta aberta. Bom, carta nós já sabemos o que é, certo? Carta aberta. Neste caso, é uma carta destinada a uma população inteira, seja uma comunidade, seja um colégio, seja um bairro, seja uma rua. Mas é uma carta destinada a muitas. Vamos agora a essa definição do que seria essa tão falada carta aberta. Bom, nós precisamos saber que carta aberta é um modelo de carta. Certo? Nós sabemos que temos carta ao leitor, temos uma carta pessoal e agora essa carta aberta. Todas são gênero epistolar. Então, em algum momento apareceu texto epistolar, já fiquem sabendo que nós estamos nos referindo a algum tipo de carta, certo? E tem como uma das principais características informar, ou seja, falar sobre alguma coisa. Muito provavelmente sobre um problema que está acontecendo. Pode também instruir, ou seja, fazer com que uma comunidade saiba como se comportar em determinados momentos, pode simplesmente alertar essa comunidade sobre um problema que está acontecendo, certo? É uma falta d'água, uma falta de energia que aconteceu. Então ela simplesmente vai alertar toda uma comunidade sobre o porquê de estar acontecendo esse problema. Pode ser usado também na questão de protestar, reivindicar uma solução para esse problema. Então, além de protestar, eu reivindico, certo, uma solução para esse problema. Mas tudo isso eu vou fazer argumentando, certo, sobre determinado assunto. O que é se argumentar? É mostrar soluções, é mostrar motivos para que aquilo seja levado a sério. Então, quando eu falo de argumentos, eu falo de fatos que deixem bem claro que aquilo ali merece uma solução. Não é algo referente só a mim, mas a toda a comunidade. E que aquilo ali, na verdade, é um fato verídico. Por isso, deve ser levado a sério. Entenderam? Então, quando eu falar de carta aberta, eu estou falando desse gênero, certo? Um gênero epistolar, que ele é usado principalmente para reivindicar e alertar uma grande comunidade sobre determinados problemas. Entenderam? Agora, vamos ver aonde esse tipo de texto, aonde não, onde esse tipo de texto é utilizado, certo? Sabemos que ele é um veículo de comunicação coletiva, ou seja, ele parte de um grupo, mesmo que seja só uma pessoa escrevendo, ela está na representação de um coletivo, de uma comunidade. Então, parte de uma comunicação coletiva, certo? Destinada a várias pessoas, ou seja, também a um outro grupo. Pode ser sindicato, uma comunidade, um grupo estudantil, não importa, seja um grupo, é de um grupo para um grupo. São moradores de uma região que se comunicam com moradores de uma região completa, de uma rua com o bairro todo. Estão entendendo? Portanto, o destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais, ou seja, não é uma pessoa escrevendo para outra pessoa. Não. Quando acontece isso, é uma carta pessoal. Isso é uma característica das cartas pessoais. Certo? Nós já vimos que quando eu falo gênero epistolar, eu tenho carta sim, pessoal, eu tenho carta aberta e carta ao leitor. Então, essa característica de um para um é da carta pessoal, a questão da individualidade. É uma única pessoa que escreve para outra única pessoa. No entanto, a carta aberta ela é de parte de um grupo, vamos supor 5 pessoas, para um outro grupo de 5 pessoas também. Então, é de grupo para grupo, onde esse grupo que escreve representa toda uma grande comunidade daquela região. Então, nunca confunda. É carta pessoal com carta aberta. Já, o próprio nome já diz, carta aberta, vai se destinar a todo mundo.
Não é só a uma única pessoa. Qualquer pessoa pode ler, até de fora dessa comunidade. Entenderam? Vamos para a próxima. Vamos agora às características dessa carta aberta. Então, o que é que ela tem? Portanto, não está reduzida a somente um gênero textual, certo? Ou seja, ela pode ser um texto instrucional, que é um texto instrucional, é aquele texto que ensina alguém a fazer algo, a se comportar. Então, dá uma instrução. É um texto expositivo, ele pode expor algo que está acontecendo. Expor é diferente de argumentar. Expor é simplesmente mostrar. Quando eu argumento, ou seja, quando ele é argumentativo, é quando além de expor o problema, você também aponta soluções. Então, a diferença de um texto expositivo para argumentativo é que, quando ela é expositiva, ela simplesmente aponta o problema, ele mostra o problema, não dá solução alguma. E já no texto argumentativo, ele, além de mostrar o problema, ele aponta essas possíveis soluções. E pode ser também descritivo, quando ele descreve, mostra passo a passo como é esse problema, o que é que está causando esse problema. Há uma descrição de todo um conteúdo, de todo um local, de toda uma problemática, ok? Pode englobar mais de um gênero, ou seja, ele, ao mesmo tempo ele pode ser descritivo e argumentativo, certo? Ele não precisa ser só argumentativo ou só descritivo, ele pode conter as duas características no mesmo tipo de tema. Tá entendendo? E não é um texto muito extenso, ou seja, ele não é grande, são poucos parágrafos. E sua linguagem, ela obrigatoriamente tem que ser clara. Por que tem que ser clara? Para que todo mundo que tem acesso a esse texto entenda sobre o que você está falando. Tem que ser coeso. O que é ser coeso? Essa carta ser uma carta coesa, uma carta bem escrita, bem justificada, com problema e solução. E sempre está de acordo com as normas gramaticais. Ou seja, não pode usar de linguagem coloquial. Obrigatoriamente, você sempre terá que se utilizar do português gramaticalmente correto. Nunca a questão do coloquial, do tá, do pra, do tô, nunca. Sempre o gramaticalmente correto. Estar, estava, estou, para. Entendeu? Esqueçam a coloquialidade na sua carta aberta. Nunca cometam esse erro. Vamos ver agora qual é a estrutura, algo físico, da carta aberta. Como ela deve aparecer quando você vai produzir. Primeiro, título, certo? Geralmente é apresentado um título que indica a quem será destinada essa carta. Então, esse título é para quem essa carta está sendo destinada. Se é por moradores, se é por prefeito, se é por político, se é por um subprefeito, se é para a polícia. Então, deixa bem claro para quem ela está sendo endereçada. Vamos ter também a introdução. E o que é que tem que ter essa introdução? Então, tal qual um texto dissertativo, ela apresenta uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, todo texto que a gente escreve, a gente sabe que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, na introdução dessa carta, as principais ideias já são abordadas pelo destinatário, certo? Então, todos os motivos da escrita dessa carta, eles já devem ser apresentados já na introdução. O texto argumentativo, a gente só fala qual é esse problema. A solução a gente aponta depois, mas na carta não. Na carta, ele vai ter que ser apontado o problema e a solução já na introdução, já no início dessa sua carta aberta. A partir daí, a gente vai só desenvolver esse texto. Entenderam? Bem, nós já vimos a questão do título, que começamos pelo título, depois nós damos continuidade com a introdução e logo após nós vamos ter o desenvolvimento,
certo? E segundo a proposta da carta aberta, nesse momento é que serão apontados os principais argumentos e pontos de vista sobre esse tema abordado. Então, vamos supor que a comunidade de vocês a comunidade, o condomínio, o bairro, estão passando por um problema de segurança, certo? Então, vocês se acham inseguros. Então, além de apontar os possíveis problemas, nós temos também que mostrar o que é que pode estar causando esse problema e apontar, de certa forma, um rumo. Não dizer qual é esse rumo, mas o que é que está causando esse problema. Então, se é insegurança, o que é que pode estar causando esse problema? Aí você vai dizer lá que a má iluminação pode estar causando esse problema. A questão é da falta de policiamento, há um policiamento muito pouco, não há uma quantidade suficiente de policiais para garantir a segurança de todos que moram naquela região. Então, o desenvolvimento, ele faz isso, ele mostra o problema, qual o seu ponto de vista sobre aquele problema, o que é que está causando aquilo ali. Certo? Então, você não tem que mostrar só o problema, você também tem que mostrar a sua visão sobre esse ponto de vista. Então, se é insegurança, vários fatores podem ajudar a aumentar ainda mais essa sensação de insegurança. Sensação não, essa insegurança legítima que todo mundo percebe. Lembrar que vocês estão falando em nome de uma comunidade. Então, não é um problema só seu. Então, você não pode dizer que aquilo ali é só você que está vendo aquilo. Mas toda uma comunidade se sente prejudicada por aquele problema. Estão entendendo? Então, isso deve ser trabalhado no seu desenvolvimento. Ok? Argumentos sólidos, seguros, deixando bem claro que vocês sabem do que estão falando, conhecem bem o problema e apontaram o que é que pode estar causando esse problema. Não é simplesmente lançar qualquer coisa, não. São argumentos. Quando eu falar de argumentos, eu estou falando de fatos seguros, baseados em estudos, também podem acontecer. Entenderam? E logo após, nós vamos ter a conclusão. Lembrando que o desenvolvimento ele tem que ser feito em 2 parágrafos. Então, nós temos a introdução, para quem você está escrevendo. Aí começa o primeiro parágrafo, que é que problema é esse, né? Por que você está escrevendo, em nome de quem. Depois tem o seu desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos. E, por último, a conclusão, o último parágrafo. Então, o último parágrafo é da conclusão, certo? É nesse momento que você vai arrematar, fechar o seu texto, como se diz por aí, fechar com chave de ouro, ou seja, mostrar que você sabe qual é o problema, sabe o que é que pode estar causando esse problema e, além disso tudo, você sabe como resolver esse problema. Então, você sabe como é que esse problema pode ser resolvido, certo? Então, você tem que mostrar para a população, para quem tiver acesso a essa carta, que as pessoas que se envolveram, esse grupo que fizeram essa carta aberta, não estão levando na brincadeira. Não, eles estão falando sério, porque ele aponta o problema, aponta o que é que pode causar esse problema, e lá na sua conclusão, você aponta a solução desse problema, certo? E esse problema tem que ser resolvido por parte das autoridades competentes. Não pode ser a população que vai resolver. Não é a população que tem que ir colocar mais iluminação na rua, se o problema for a questão da violência, que nós supomos lá. Então, não é a população que vai consertar a iluminação, que vai iluminar melhor, que vai fazer o policiamento na área. Então, a carta aberta é simplesmente um pedido de socorro, mas esse pedido de socorro ele é embasado em fatos, em argumentos que mostram o problema, mostra o que é que está causando esse problema, certo? E qual a solução para isso? Que muitas vezes a solução é bem fácil.
basta um pouco mais de interesse para o poder público se interessar e resolver. Não precisa ser algo complicado para se resolver, certo? Então, o nosso texto ele vai ficar baseado assim, a estrutura dele é título, introdução, depois você vai ter desenvolvimento, que a introdução é o primeiro parágrafo, o desenvolvimento é o segundo e o terceiro parágrafo. Então, primeiro parágrafo é a introdução, segundo parágrafo, desenvolvimento, terceiro parágrafo, também desenvolvimento, e o quarto parágrafo é a conclusão. Entenderam? Depois de tudo isso, nós vamos ter a despedida. Então, pela ordem seria título, introdução, desenvolvimento, conclusão e a despedida. Só que essa despedida não é um parágrafo completo, é simplesmente cordialmente, vírgula, atenciosamente, vírgula, certo? E logo depois viria essa questão da assinatura. No entanto, na produção de nossos textos, não teria nenhuma assinatura, certo? Só se vai assinar qualquer proposta de redação, ela só vai ser assinada quando for exigido a assinatura. Então, se na proposta pede para você assinar como um grupo de comunidade, então você pode criar um nome para essa comunidade, mas nunca escrever seu nome, ou no máximo ele pode pedir para você assinar com as iniciais. Aí você vai lá e assina com as suas iniciais. O que é assinar? É cordialmente, vírgula, na linha de baixo, PDF-C, pronto. Aí seria essa espécie de assinatura de quem produziu essa carta aberta. Mas geralmente nos nossos textos, aquilo que nós vamos trabalhar como produção textual, ela não vai pedir o uso da assinatura, certo? Então, cada um vai fazer o seu como se fosse parte de uma comunidade, de pessoas que representam essa comunidade e não vão assinar, vão simplesmente produzir o texto. Então seria título, para quem é, a introdução, falando um pouquinho, dá depois, no caso da introdução, você bota qual o problema, o que é que está causando. Já no desenvolvimento, você começa a falar sobre como é esse problema, como é que pode ser resolvido, o que é que causa esse problema, e lá na conclusão você coloca como resolver. Deixa bem claro como é que esse problema pode ser resolvido, não por você, mas pelos órgãos competentes. E por último, a despedida, que é simplesmente cordialmente, atenciosamente, certo? E se for uma carta aberta bem formal. Depois o uso da vírgula, sempre lembrar. Despedida, vírgula. Se assinar, é embaixo da forma que pede para ser assinada, não com o seu nome, ok? Então é assim que deve ser essa carta aberta, a estrutura dessa carta aberta. Bem, aqui vocês podem perceber como essa carta aberta aparece estruturada, ou seja, no seu texto, a forma que ela pode ser bem dividida na sua folha. A primeira coisa que nós devemos observar é que ela deve conter local e data. Ou seja, Fortaleza, Fortaleza, vírgula, data, aí bota a data. Hoje, 18 de julho de 2020. Ponto final. Se você esquece a vírgula e esquece esse ponto final, então ela vai lhe trazer prejuízo. Você vai perder os pontinhos na sua prova. Lembrando que essa data aqui, apesar de ela parecer um pouquinho recuada, nos nossos textos, nas nossas atividades, ela deve iniciar formando parágrafo, igual como a introdução, o desenvolvimento, a estrutura, certo? Então, ela vai formar parágrafo. Dá o recuo lá de 2 dedos, né? E começa colocando a data. Fortaleza, vírgula, 18 de julho de 2020. Entenderam? Então, é assim que a sua carta deve começar, pela data. Logo após, nós vamos ter a questão da introdução. Aqui, se vocês podem perceber, ele fez um texto único, certo? Ele abriu o parágrafo, ó, deu espaço, abriu o parágrafo e fez um texto único.
A nossa produção, ela tem que ser bem dividida. Ela tem que estar dividindo lá a introdução, parágrafo. Terminou? Ponto final. Na outra linha, parágrafo novamente. Desenvolvimento. Então, você escreve primeiro, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, o desenvolvimento. Na outra linha, parágrafo novamente e a conclusão. Aqui não. Aqui ele fez um texto único. Certo? Notem que aqui ele mostra um texto único. Mas, para as nossas produções, nós vamos dividir esses parágrafos. Vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão. Nunca um texto único, mas dividido. Terão 4 parágrafos. Entenderam? Então, aqui é aquilo que nós chamamos de corpo da carta, né? E a despedida. Então, novamente, parágrafo, certo? Faz a despedida, atenciosamente, cordialmente, e logo após a vírgula. Não pode esquecer essa vírgula, e não é ponto final, é uma vírgula, porque a vírgula indica uma continuação. Então, depois disso aí, o que é que vai aparecer? Nós podemos perceber claramente que logo após vai ter a questão da assinatura. Mas essa assinatura só vai aparecer caso seja solicitada. Se ela não for solicitada, de maneira alguma você coloca. É simplesmente despedida, atenciosamente, cordialmente, vírgula, e a partir daí termina o seu texto. Após a vírgula, não precisaria escrever mais nada, certo? Ficaria como a sua finalização do texto. Mas caso peça uma assinatura, você, na linha de baixo da despedida, você colocaria essa questão da assinatura. Se for pedir iniciais, você colocaria A.C.D. Pronto, terminou o seu texto, certo? Ou um nome fictício, caso peça, você colocaria lá, certo? Mas se for exigido, se não for, não pode. Entenderam? Aí vamos ter agora esse exemplo de uma carta aberta. Vamos ver agora, na prática, essa carta aberta. Então, nós temos aqui logo de cara. Maringá, vírgula, 12 de dezembro de 2016, ponto. Então, nós temos aqui a data, local e data. Lembrando que para nós, elas deveriam começar aqui, né? No nosso texto aqui, marcando o parágrafo. Aqui não, mas para a nossa produção, ela tem que iniciar marcando o parágrafo. E o texto que ficou aqui em texto único, certo? Porque na realidade não é uma produção escolar, certo? Então, por isso que fez um texto único. Se caso você vá fazer uma carta aberta na sua comunidade, você pode perfeitamente fazer assim, um texto único. Mas nas nossas produções, não. Para as nossas produções, nós temos que fazer essa divisão. Então, aqui nós temos, em um parágrafo único, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Logo após, nós temos a despedida atenciosamente, vírgula, aí ele colocou a assinatura aqui logo abaixo. No caso das nossas produções, se fosse solicitada a assinatura, ela ficaria aqui embaixo da despedida. Entenderam? Então, local e data, introdução, desenvolvimento, despedida e assinatura que deveria ficar aqui embaixo da despedida. Entenderam? Agora, nós vamos ver o que vem a ser esse abaixo assinado. Bom, o abaixo assinado, ele traz em sua essência o aspecto essencialmente argumentativo, que é isso. É quando você expõe o seu ponto de vista através de argumentos, certo? Cuja finalidade discursiva é expor posicionamento acerca de um fato. Ou seja, através do abaixo assinado, você se posiciona sobre um determinado fato e se posiciona através de argumentos. Lembrar, quando eu falar de argumentos, tem que ser argumentos sólidos, comprovados. Não é argumentos tirados, inventados da sua cabeça, mas baseado em pesquisas, estudos, tudo isso.
Tais aspectos, quando contextualizados às situações sociocomunicativas de que fazemos parte, parecem ganhar ainda mais notoriedade, sobretudo fazendo referência aos gêneros textuais. Alguns deles, por excelência, caracterizam-se como sendo essencialmente argumentativos, os quais possibilitam ao emissor se posicionar criticamente frente a um determinado problema, com o intuito de direcioná-lo a uma pessoa com plenos poderes para apresentar as devidas soluções. Entre tais modalidades figuram o manifesto, a carta argumentativa, seria uma espécie de carta aberta, e este pelo qual estamos falando agora, que seria o abaixo-assinado. Ou seja, nesse abaixo-assinado é o momento onde você se posiciona criticamente sobre um assunto. E essa posição ela vai ser repassada a alguém capaz de solucionar de vez o seu problema ou o problema da sua comunidade. Lembrar que quando a gente fala de carta aberta ou baixo assinado, nós estamos falando de assuntos relevantes a não só uma pessoa, mas a todo um grupo que forma uma comunidade. Ok? Então a diferença entre a carta aberta e a abaixo assinado é que na carta aberta ela é publicada para um público bem geral. E o abaixo assinado ele é bem específico, ele é destinado a alguém que pode resolver de uma vez por todas essa questão que está causando tanto problema para a comunidade. Por tratar de assunto de interesse coletivo, o abaixo-assinado permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação necessária, podendo essa ser endereçada a um prefeito, ao reitor da universidade, ao síndico do condomínio, ao diretor do colégio. Então, o abaixo-assinado ele é dirigido a uma pessoa específica. Então, lá no seu abaixo-assinado, você vai ter que deixar bem claro a quem está dirigido esse abaixo-assinado. Dessa forma, trata-se de uma situação cujo contexto requer um tratamento específico, sobretudo em se tratando do padrão formal da língua. Assim, a estrutura atribuída a tal gênero obedece aos seguintes parâmetros, ou seja, nós temos um padrão a ser seguido na produção de um abaixo-assinado. Certo? O principal dele é a questão de saber trabalhar com os pronomes de tratamento. Então, como ele é um artifício, um meio formal de reivindicação e um meio legal, então tem que começar a trabalhar também essa questão dos pronomes de tratamento. Certo? E esse gênero ele vai ser bem distribuído no seu texto. Ele tem alguns parâmetros a ser seguidos. E são esses parâmetros que nós vamos ver agora. Primeiro, vocativo. O que é um vocativo? Nós já estudamos. Trata-se de um espaço no qual deverá conter o nome do destinatário e o cargo, seguido do pronome de tratamento adequado. Ou seja, lembra que eu falei da questão do pronome de tratamento? Então, no vocativo, é a quem você destina aquele documento. Para quem que eu estou mandando. Se é para o prefeito, se é para o governador, se é para o diretor do colégio, se é para o subprefeito da sua região, onde você mora. Então, para isso, você tem que saber trabalhar com os pronomes de tratamento. Ok? Depois desse vocativo, nós vamos ter o corpo do texto, que é a parte que apresenta toda essa questão da argumentação propriamente dita, certo? Acompanhada das perspectivas de solução que o justifiquem. Ou seja, eu vou mostrar no corpo do texto esses argumentos que eu vou falar e como esses argumentos levam a determinadas soluções. E que soluções são essas? Então você já encaminha diretamente para a pessoa, para aquele responsável que é capaz de resolver tudo, o problema e a solução. E só espera o devido posicionamento dessa pessoa. Também tem que ter local, data e assinatura dos solicitantes. Então, local e data nós também já vimos lá na carta, que ele aparece lá em cima, né?
E a questão da assinatura, como nós já falamos, se for no texto realmente que vai ser enviado para alguém, a assinatura de todas as pessoas vem embaixo, como um abaixo assinado. E junto dessa assinatura você pode colocar o endereço, número do título de eleitor, número do CPF, da identidade, algo que comprove e legitime a assinatura dessa pessoa, para deixar bem claro que ali não são assinaturas falsas, são de pessoas reais que se sentem prejudicadas por aquilo. Entenderam? Então aqui a gente tem um modelo de um abaixo-assinado. Então, como é que eu devo proceder na confecção desse abaixo-assinado? Vamos lá, ler um pouquinho. Excelentíssimo senhor prefeito do município de... Vamos abrir um parêntese aqui, essa é uma observação. Quando a gente fala de prefeito, subentende-se que não precisa colocar do município, porque prefeitura é só do município. Então, é um equívoco que constantemente você encontra onde se diz prefeitura municipal de Fortaleza, São Paulo. Se é prefeitura, é óbvio que é do município, não precisa colocar. Então, excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Fortaleza. Pronto, tudo bem. Os cidadãos abaixo assinados, residentes e domiciliados no bairro tal, neste município, se valem do presente para solicitar a Vossa Excelência a construção de uma lombada, quebra-molas, na avenida tal, antes do cruzamento com a rua tal também, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam naquela avenida. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos o presente documento em 15 folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. Nomeamos o senhor, aí coloca o nome da pessoa, telefone, o telefone dessa pessoa, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações. Aí a localidade, lá vem a data, a cidade e data. Então, localidade, Fortaleza, vírgula, dia tal, do mês tal, do ano tal. Abaixo, lista todas as pessoas com nome, documentos e assinatura. Ou seja, aqui é a estrutura básica desse texto chamado abaixo assinado. Para quem é, aí ele já aponta qual é o problema, a questão da velocidade, da grande velocidade dos veículos naquela região, principalmente no cruzamento dessas duas avenidas, dessa avenida e dessa rua, certo? E já dá a solução. Qual é? Colocar um quebra-mola. Entenderam? Apresentou o problema, apresentou a solução. Agora, como já foi enviado, cabe ao responsável técnico por essa área, no caso aí, já que foi o prefeito, aquele enviaram, apresentar a solução. E lá no final, a assinatura de todos que assinaram essa lista. No nosso caso, não vai precisar, só o corpo total. E prestar atenção que aqui a data e o local já vai aparecer no final, e não lá no início, como a nossa carta aberta. Entenderam a diferença? Na carta a data aparece primeiro e aqui a data aparece por último. E não tem a questão dessa despedida. Então aqui a gente pode ver perfeitamente a questão do vocativo, né? Para quem é que destina essa carta? Excelentíssimo senhor prefeito do município de... Certo? Lembrando que não precisa botar do município, se é prefeito, subentende que é do município. Então isso é o vocativo. E após o nome desse prefeito ou o nome desse município, vírgula. Tem que colocar vírgula, obrigatório. Após o vocativo, sempre tem o uso da vírgula, como nós já vimos. No caso aqui, na outra linha, os cidadãos abaixo assinados, certo? Então, vocativo. Então, já sabemos onde é que fica o vocativo, já achamos. Aí vem o corpo do texto, que é a parte onde ele apresenta o problema, aonde é que está esse problema, no cruzamento da avenida tal com a rua tal, e apresenta a solução, que é a instalação de quebra-molas, certo? Logo depois, nós podemos vir local e data, certo? Então, escrevi o vocativo na linha de baixo. Então, tudo formando parágrafo. Vocativo, depois o corpo,
colocou todas as informações que era possível, diz que tudo está sendo enviado em 15 folhas, para ele saber quantas folhas são. Caso não chegue às 15, falte, ele vai saber que está faltando folhas, que provavelmente vai ser da assinatura, né? E local e data lá no final. Então, lá no final do texto, local e data. Localidade, cidade, vírgula, modo obrigatório de colocar essa vírgula aqui, certo? Dia, mês e ano. Lembrar que o mês sempre é em letra minúscula e após o ano tem que ter esse ponto final. Assim como depois do vocativo, o uso da vírgula. Entenderam? Então, essa é o que nós chamamos de estrutura básica de um abaixo-assinado. Tem que aparecer todos esses componentes. O vocativo, para quem é que está mandando, o corpo desse texto, ou seja, o que é que está sendo dizendo, qual é o problema, o que é que eles estão requerendo ao poder público que tome providências, e lá, depois de tudo, local e data. Lembrando que a cidade, vírgula, cidade letra maiúscula, vírgula, dia de um mês em letra minúscula, nunca maiúscula, o ano completo, 2020, 2021, 2022, não interessa, o ano tem que ser completo, não só agosto de 20, não, agosto de 2020. E o ponto final, tem que colocar. Esqueceu o ponto final, no final aqui da data. Esqueceu a vírgula, depois de cidade. Esqueceu a vírgula aqui no final do vocativo. Tudo isso leva você a cometer deslize e esses deslizes serão descontados da sua produção textual. Entenderam? Bem, era isso que nós tínhamos para hoje. Então, para ainda mais se aprofundar nessa questão da teoria de abaixo-assinado e carta aberta, nós vamos deixar para vocês agora uma atividade. A atividade do livro Todos os Textos, certo? Que vai da página 136 até a página 139. São 9 questões. Então, tudo em cima de teoria. Mas na hora da prática, já saber como deve ser feito. Entenderam? Então aqui eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima. Um abraço de saudade. Tchau.